Olá! Vamos continuar estudando o livro de Ruth e hoje nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11, que diz assim: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: Voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: Voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam até que eles crescessem e deixassem assim de se casar com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Deus está contra mim. Nesse texto, nós vemos várias bênçãos do Senhor na vida de Noemi. Nós começamos a ver o dia começar a clarear. Em Belém, começa a ter pão novamente. Há colheitas. Os campos começam a dar frutos. E Noemi sabe disso. Chega aos ouvidos de Noemi. Isso nós já vimos o que? A provisão do Senhor. Deus dá a Noemi duas noras. Por mais que elas fossem estrangeiras, idólatras, antes de conhecer a família de Noemi, nós vamos ver, no decorrer da história, que elas conheceram o Deus de Israel, principalmente Ruth. Então, ela se dispõe a ir embora com Noemi. Não era uma situação confortável, mas elas amavam muito a sua sogra e decidiram ir com ela. Deixar pai, mãe, cidade, tudo que elas conheciam e ir para uma terra que elas nunca tinham ido antes, sozinhas, somente com a sua sogra. E então, no meio do caminho, Noemi mandam elas voltarem, para a terra, para a casa dos seus pais, para que elas pudessem casar, porque existia a lei do levirato. E Noemi, nessa lei, se Noemi tivesse um filho, esse filho deveria casar com uma das duas viúvas para que que a descendência dela continuasse, não fosse interrompida. Mas não tinha como, Noemi era idosa. Mas mesmo assim as suas noras decidiram ir com ela. Que bênção, que amor. É tão difícil hoje ter esse amor. Imagine, na verdade sempre foi, na humanidade. Porque essa história nós já vimos que isso não é de hoje. Mas Deus derramou da sua graça, dando amor, derramando amor na família de Noemi. Todos sabemos que na nossa família uma coisa que importa muito é o amor. É o afeto que nós temos um para com o outro, a ponto de deixar as nossas vontades de lado para abençoar a vida do nosso próximo, E nessa situação nós vemos uma situação muito grave em Noemi e que muitas vezes acontece conosco também. Noemi tinha uma visão deficiente sobre Deus. Ela entendia que Deus era soberano sobre todas as coisas. Ela entendia que foi Deus que tinha mandado a fome lá para Belém. Ela entendia tudo isso. Mas ela tinha uma visão errada sobre quem Deus era, a ponto de falar no versículo 13, que o próprio Deus estava contra ela. Deus, ele nunca fica contra um filho seu. Um filho que colocou a sua confiança no Messias, em Jesus. Por mais que elas não conhecessem Jesus, elas estavam na expectativa de que esse Messias viria e viviam por essa expectativa, Tinham sua fé nisso.
Então, eram amadas por Deus. Deus nunca fica contra um filho seu. Por mais que a gente esteja em uma situação complicada, Deus nunca fica contra nós. E quando nós temos essa visão, os nossos olhos, eles começam a não ver as bênçãos que Deus nos dá. E isso aconteceu com Noemi. Ela se tornou uma pessoa amargurada no meio do caos, no meio da dor. E não conseguia mais ver as bênçãos de Deus. Ela não conseguia ver que o Senhor havia trazido de volta pão à sua terra. Que o Senhor tinha dado condições a ela de voltar até a terra dela, né? Não mais sozinha, mas com suas duas noras. As noras não tinham abandonado ela. Ela tinha companhia que a amava, né? Então, são bênçãos, é graça de Deus na nossa vida. Mas os olhos de Noemi estavam tapados para isso. Ela não conseguia ver, não conseguia enxergar. Essa é a importância de nós conhecermos a Deus, o caráter de Deus. Porque quando o dia mau chega, essa nossa visão de Deus pode nos trazer paz ou pode nos trazer desespero, como foi o caso de Noemi. Nós precisamos entender que Deus é o nosso Pai. Ele é um Pai amoroso com seus filhos. Ele está conosco em todo tempo. Ele nunca vai nos deixar. E Ele nunca vai estar contra nós. Tudo que acontece nas nossas vidas é para o nosso bem, coopera para o nosso bem, porque é o nosso Pai amoroso. Então, não podemos esquecer. E não podemos colocar em Deus uma imagem que não é verdadeira, que não é bíblica. Nós devemos confiar no Senhor, confiar em quem Ele é de verdade. Por isso eu convido você hoje a abrir a sua Bíblia e estudar, ler, conhecer. Somente assim podemos conhecer a Deus. Não somente ouvindo de outras pessoas, mas conhecendo pelas nossas próprias mãos, pelos nossos próprios olhos. Nós precisamos pegar a nossa Bíblia, ler em casa, estudar com detalhes. Isso vai transformar a nossa vida no período bom, mas principalmente no momento da luta, da dificuldade. Nós seremos consolados pelo caráter do nosso Deus. Quero novamente ler com vocês a frase que vai nos acompanhar durante todas as semanas, que diz assim: não julgues o Senhor por fraco senso, mas confia nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, esconde-se um rosto sorridente. Não julgues o Senhor, não julgue o momento que o Senhor deu para você como se fosse uma fraqueza de Deus, como se Deus estivesse contra você. Não, lembre-se que sempre em cima da tempestade tem sempre um sol brilhando, né? E que um dia a tempestade vai embora. E aquele sol maravilhoso continuará ali. E o Senhor é o sol. Ele manda a tempestade, mas é Ele mesmo que dá o consolo, que dá o calor e que vai usar essa tempestade para o nosso bem. Então confie nele. Ele está com você. Nunca vai ficar contra você, nunca vai dar as costas a você. Confie nele. Ele não está distante, está perto. Então busque a Ele, conheça a Ele. Deus abençoe vocês. Alguém um dia ouviu o chamado: viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi.